Deu, amores. Vamos lá, então. Aula de hoje. Página 28, exercício 18, tá? Eu posso começar a leitura pela Bruna. Bruna consegue ler pra gente? A gente já corrigiu 18, professora. É. Eu já fiz a página toda. Tá. A página 28. Tá, é a 18 da 28. Tá corrigida? Não. Eu não tinha feito e pra mim tá feito aqui. Então foi corrigido. Não, eu não lembro de ter corrigido isso. 18. Talvez você fez achando que a gente corrigiu. Não, professora, eu não fiz. Tá. Qual é do da apostila, né? Apostila, página 28, Marcos. Abre aí pra mim. Eu anotei aqui tarefa pra hoje. Já está corrigido esse exercício? Ainda não. Não, né? Não. É possível que só eu fiz. Como é que é? Eu não fiz, eu tenho certeza. Eu não fiz nenhum exercício. Tá, então é sinal que eu não corrigi, né? Meu Deus. Enfim. Não, a professora corrigiu porque eu fiz durante a aula. Não, eu não corrigi. Enfim, vamos corrigir de novo. Não, é porque vocês fizeram porque sobrou tempo, mas eu não corrigi ainda. Entendeu? Leia, A 28 a professora fez. Leia a capa do livro, vamos lá. Eu? É a Bruna. Ah, tá. A fila anda. Identifique a forma verbal que compõe o título do livro. E aí, qual é a forma verbal? Anda? Anda. A forma verbal é anda. Joia. Letra B. Qual é o sujeito da forma verbal? Quem é que anda, gente? A fila. A fila. Letra B, então, é a fila. Letra C. Observe o subtítulo do livro. Identifique a forma verbal. E aí? Choram. Choram. Aham. Joia. Pede o sujeito também, não pede? Na D. Na D? Ah, tá. Tá. Isso, letra D. Qual é o sujeito dessa forma verbal? Isso. Qual é o sujeito? Mulheres poderosas. Mulheres poderosas, isso mesmo. E? Observando a flexão de número das formas verbais que compõem o título e o subtítulo do livro, o que se pode concluir? E aí? Como que se deu a flexão desses verbos? Quando que ele fica no singular? Quando que ele fica no plural? Com o que ele concordou? Vamos, gente, não precisa ser só a Bruna. Com o que ele concorda? Que ali a fila anda seria singular. E sim, mas por que anda e não anda? Mulheres poderosas não choram. Porque tá no singular. Tá, mas a por fila que tá no singular? Ah, porque concorda com o sujeito, tá? Então a resposta é essa, tá? As formas verbais se flexionam no singular ou no plural, conforme o sujeito com o qual se relacionam. Fechou? Sim, professor. Alguém ficou com dúvida em alguma delas que eu precise repetir? A, B, C ou D? Eu não peguei a A. Tá. A forma verbal é anda. Do verbo andar. Anda, né? Isso. Do verbo Qual é andar. a C, professora? A C é choram. A forma verbal é choram. Certo. Certo? Ok. Então, olha lá. Agora, a 19ª, quem vai ler é Gabriele. Deixa eu ver se tem alguma coisa entre a 18ª e a 19ª. Não, pode ler a 19ª. Professora. Oi? A Gabriele tá sem microfone. Tá. Então vamos. Ela falou no chat. Tá, desculpa, eu não anotei aqui. O João Gabriel tá sem apostila, né? Agora, Amabile. Oi, Amabile. Oi, professora. Ai, já tá sorrindo. Parece que eu já tô vendo a Amabile sorrir.
Leia aí, meu amor. Observe esse anúncio. A. Na composição do anúncio. Tem que ler o anúncio também? É esse aqui do lado da Folha de São Paulo? Isso. Lê o anúncio. Descubra quem é o que pensa no morador de São Paulo. Na composição do anúncio, qual a relação de sentido entre a imagem e o trecho? Quem é e o que pensa, que faz parte da mensagem verbal. E aí? Eu tenho uma impressão digital ali, né? E um rosto impresso nessa impressão digital. O que isso significa? Por que eles trabalharam com essa imagem? Quem é que pode ajudar aí, Amabile? A resposta seria... Quem é? Porque seria uma digital? Tipo, a pessoa? E o que quer dizer a digital? É a identidade. E o que tem de peculiar numa digital? Nenhuma digital. Porque nunca é a mesma? Isso, nunca é a mesma. Isso mesmo. Então, a imagem de um rosto feliz, inserida numa impressão digital, transmite a ideia da identidade individual e singularidade do pensamento de cada morador de São Paulo. Então, é individual, é pessoal, tá? Cada um pensa de uma maneira diferente. Cada um tem a sua singularidade. Então, seria isso. Conseguem anotar aí? A senhora consegue repetir também, por favor? Tá, então coloque aí rapidinho, tá? A imagem de um rosto, vírgula, feliz, vírgula, inserida numa impressão digital, transmite a ideia da identidade individual e singularidade de pensamento de cada morador de São Paulo. Fechou? Letra B. Opinião pessoal. Tá, individual e singularidade de pensamento de cada morador de São Paulo. Ok? Fechou, professora. Obrigado. Joia. Letra B. Amável ainda. Se o sujeito dos verbos descubra e pensa estivessem no plural, como deveriam ser redigidas a frase utilizada no anúncio? Como que ficaria essa frase, passando ela para o plural? Descubram quem são e o que pensam os moradores de São Paulo. Né? Porque era um morador, então agora os moradores. Fechou? Vou repetir. Descubram quem são e o que pensam os moradores de São Paulo. Amável, leu aquele parágrafo que tem abaixo da questão ali. Tá bom. Você observou que, na questão anterior, as formas verbais do anúncio se flexionam na reescrita na terceira pessoa do plural. Por que isso acontece? Nos textos orais ou escritos, como regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito ao qual se refere. Como houve alteração de número do sujeito, isso implicou alteração na flexão de número do verbo. Entenderam? Então, a flexão do verbo vai se dar de acordo com o meu sujeito. Se o meu sujeito está no singular, logo o verbo fica no singular. Se o meu sujeito estiver no plural, o meu verbo também vai para o plural. Então, essa é a regra simples, básica da concordância verbal. Depois existem algumas peculiaridades, algumas curiosidades que eu tenho que cuidar. Mas, a princípio, hoje a gente vai ver isso, tá? A regra geral, que é de sujeito simples ou sujeito composto. Olha lá. Concordância com sujeito simples e composto. Vamos lá. Pode ler, desculpa agora. Ian. Professora. Oi. Concordância com sujeito simples e composto. Lê estas manchetes. Isso. Enunciado 1.
Curitiba inaugurou o único Hard Rock Café do Brasil. Enunciado 2. Moradores do bairro Arizona inauguram Igreja de Santa Paulina. Enunciado 3. Em Santiago, Chile e Equador, inauguraram a Copa América. No 3 enunciados foi usado o mesmo verbo, mas flexionado de formas diferentes. O que motivou a diferença? Por que em algumas frases ele foi no singular e em outras frases o verbo ficou no plural? Por causa do sujeito? Isso, porque os sujeitos se alteraram, né, do singular para o plural, então, logicamente, o verbo também flexionou. É isso mesmo, tá? Então, ele flexionou de acordo com o sujeito. B. Nos enunciados 2 e 3, o verbo está flexionado no plural, seguindo o que determina a regra geral da concordância verbal. No entanto, o que motiva a flexão de número do verbo nesses enunciados? E aí? Olha só, a forma verbal ela é a mesma, mas o motivo é diferente. No enunciado 2, o sujeito é simples e está no plural. Já no enunciado 3, o sujeito é composto. Ambos exigem a concordância no plural, tá? Então, quais são os casos que eu vou ter de verbo no plural? Quando eu tiver um sujeito composto, ou seja, com mais de um núcleo, ou quando eu tiver um sujeito simples, mas esse núcleo está no plural. Aí o meu verbo vai para o plural. Conseguiram pegar? Sim. Vou repetir. Apesar dos verbos serem o mesmo, a forma verbal ser a mesma, as razões pela flexão se deram de forma diferente. Uma eu tenho um núcleo no plural e a outra eu tenho um sujeito composto, 2 núcleos. Eu tenho um PowerPoint sobre a forma verbal aqui, tá? A concordância verbal. Mas eu acho mais fácil a gente ir aqui pelo material, que está de forma bem simples. E nesse PowerPoint tem muita coisa. Tem várias concordâncias que vocês não vão ver agora. Então pode acabar confundindo vocês, tá? Agora eu vou convidar a Sofia. Sofia quer ler? Sofia, pode ler? Tá com o microfone? Tá aí lá na página 29. Sou? Joia, tá. Então vamos para outra, só. Maria Eduarda, pode ler, Maria? Como é que tá a tua internet? Eu posso ler, professor. Então vamos lá. Quem é? É a... Alane. Quem? Alane? Alane. Tá, joia, Alane. Sim. Pode ler. É a página 29? Isso, na página 29. Ao concordar com o sujeito simples, o verbo permanece no singular se é o núcleo do sujeito, se o núcleo do sujeito estiver no singular ou flexiona-se no plural, se esse núcleo estiver no plural. Só um pouquinho. Então, Lê os repetindo. exemplos? Oi? Lê os exemplos? Só segura um pouquinho aí. Então, vou fixar o que a Alane leu. Núcleo no singular, verbo no singular. Núcleo no plural, verbo no plural. Pode ler o exemplo. Os exemplos, pode ler. Aquela pequena e encantadora menina conquistou os professores. Aquela pequena e encantadora menina, sujeito simples, menina o núcleo. Daí Então, o próximo exemplo. Tá, então só observem aí nesse exemplo. Eu tenho um sujeito super extenso, ó. Aquela pequena encantadora menina. Eu tenho 4 palavras aí, mas o núcleo é menina. E é com esse núcleo que o meu verbo vai concordar, tá? Vamos ver o outro exemplo, Lani. Os professores, núcleo e sujeito simples, me ajudaram a estudar para as provas. Joia, agora eu tenho os professores, um sujeito super curtinho, só que o núcleo professores, apesar de ser um sujeito simples, eu tenho apenas uma palavra, mas essa palavra está no plural, tá? Então o verbo vai concordar com esse núcleo.
ou seja, o verbo fica no plural. Pode continuar, Lani. Quando o sujeito é composto, o verbo deve concordar com os núcleos, flexionando-se de modo geral no plural. Exemplo. Pequenos lírios brancos e folhagens delicadas rodeavam a área do lago. Agora, Lírios, gente, núcleo. eu tenho 2 núcleos. Eu tenho sujeito composto. Eu tenho o núcleo lírios e tenho o núcleo folhagens. Logo, o meu verbo vai para o plural. Lani, ali do ladinho tem uma observação sobre sujeito simples e sujeito composto. Lê para mim aquele retângulozinho ali. O sujeito simples é constituído por apenas um núcleo. O sujeito composto por mais de um núcleo. Então, quem ainda não está seguro em relação ao sujeito simples e sujeito composto, tem que pegar um conteúdo aí e rever, tá? Procura, de repente, no YouTube, porque isso é bem básico, tá? No nível que vocês se encontram, segunda série do ensino médio, já tem que saber o que é um sujeito simples e o que é um composto. Mas caso vocês ainda não consigam entender, mesmo procurando aí um material paralelo, pode me perguntar que eu tiro as dúvidas. Mas eu acho que a princípio todo mundo consegue, né? Depois. Professor Noslen, aí a gente. Ele é muito Professor bom, né, Luiz? Noslen, que é bom. É. É ótimo. Até quando eu tava... Posso continuar? Só um pouquinho. Quando eu tava mandando material, eu tava mandando dele, assim, porque eu gosto bastante também. Ele faz de uma maneira bem descontraída, né? Pode continuar, Lani. Uhum. Se o sujeito composto vem antes do verbo, esse sempre é flexionado no plural, tal como acontece no subtítulo do livro ao lado. Eu leio tudo que está escrito ou só o subtítulo? Pode ler o subtítulo, tudo. De volta ao mosteiro, daí o subtítulo. Tá. De volta ao mosteiro. O monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe. Joia. E aí? O que eu tenho ali? O monge e o executivo falam. O sujeito está antes do verbo, tá? O sujeito composto. Agora vejam lá. Quando eu tenho o sujeito composto depois do verbo, eu tenho 2 maneiras de concordar. Ou eu concordo com o núcleo mais próximo, ou eu concordo com os 2. Vejam ali. Pode ler, Lani. Se o sujeito composto for colocado após o verbo, após o verbo, esse pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Exemplo, viajou o pai, a mãe e os 5 filhos. Com todos os núcleos do sujeito composto, viajaram o pai, a mãe e os 5 filhos. Viram? Então, conseguiram perceber que eu tenho o verbo na frente e o sujeito depois. E esse sujeito que vem depois, ele é composto. Então, ou eu concordo com todos os núcleos ou com aquele que está mais próximo, tá? Essa questão 21 eu pedi para vocês fazerem também? Não. Não? Só a página 28. Tá, então 2 minutinhos para vocês fazerem até a 23, tá? Lembrando que no 23 ele tem um texto, então eu vou dar 15 minutos, tá? 11h16, 11h30, 11h40, eu volto pra gente corrigir. Mas é para fazer, tá? Porque vocês já não estão fazendo exercício em casa, aí só falta não fazerem durante a aula também, né? Então vamos lá, começando, porque esses exercícios é para vocês construírem o raciocínio da definição, tá bom? Podemos começar? Podemos. Jóia, então vamos lá.